Se és filho de Deus, desce da cruz. Reverendíssimo diácono Arildo, amados filhos, iniciamos com essa celebração a solene Semana Santa. E nessa celebração somos convidados a um misto de uma alegria jubilosa que acolhe e proclama Jesus como Rei, e do espanto de vermos que esse Rei agora é crucificado. 6 dias separam o povo que gritou Hosana ao que vem em nome do Senhor, do mesmo povo que grita solta Barrabás e crucificam. E o que aconteceu nesses 6 dias? O que explica uma mudança tão grande, tão profunda como essa? Algo precisa ter acontecido, porque não é normal, não é razoável que em 6 dias, em menos de uma semana, eu deixe de aclamar aquele que era meu Rei e agora queira condená-lo à morte. Eu troque aquele que uma vez eu chamei de Rei por um bandido. Não faz sentido essa troca. Houve alguma coisa, algo mudou, mas não foi no Senhor. Foi no coração daquele povo e também no nosso. E creio que essa palavra com a qual iniciamos a homilia nos mostra o que mudou no coração desse povo. Eles queriam, como nós, um Rei que reinasse sobre nós. Um Rei glorioso, porque se o Rei é assim, o seu reinado também será de glória. E quem de nós vai dizer que não quer viver uma vida de glórias? Esse não era o problema daquele povo, ter um Rei que reinava sobre eles. Pelo contrário, eles queriam. Mas o que eles não queriam, assim como nós, é ter um Rei que reina do trono da cruz. Um Rei que não se conforma à imagem que eu crio que um Rei deve ter. O que mudou não foi Jesus, porque Jesus nunca enganou aquele povo e nem nos engana. Sempre nos disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e me siga. O que mudou nesses 6 dias foi que finalmente a ficha daquele povo caiu e eles perceberam que não era possível negociar o critério da cruz. Não era possível encontrar um atalho para chegar à glória sem passar pela cruz. E por isso condenaram o Senhor. Por isso quiseram que o Senhor experimentasse a cruz, para ver se assim o faziam mudar de ideia e o faziam tirar a cruz do pacote da vida cristã. Vejam, nós ouvimos esse ano a narração da paixão de São Mateus. Os 4 evangelistas narram a paixão e cada um, apesar de narrar o mesmo fato, destaca coisas importantes. Por exemplo, em Mateus nós não ouvimos o relato de Verônica, o encontro de Jesus com Verônica. Em Mateus nós também não ouvimos o relato
da conversa de Jesus com as mulheres de Jerusalém, tão emocionante, no qual o Senhor diz, apesar de sofrer, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque se tratam assim o ramo verde, o que não farão com o seco? Nós não vimos no relato de Mateus a passagem do bom ladrão? Porque, como dizia, cada evangelista se preocupou em abordar por um ângulo diferente o mesmo fato da crucificação do Senhor. Cada um destacou aquilo que mais lhe saltou aos olhos nesse cenário dramático que foi a crucificação do Senhor. Mas todos são unânimes em registrar esse pedido que ecoa por esses grupos e que também hoje sai da nossa boca e do nosso coração. Desça, Senhor da cruz. Desça para que te sigamos, porque até queremos te seguir, mas não admitimos a cruz. Mas, meus filhos, um reino de prosperidade sem cruz não é a proposta do Senhor. É a proposta de outra pessoa, do demônio. No início da quaresma, nas tentações de Jesus, ouvíamos: eu te darei toda a glória do mundo, sem precisar de cruz. Basta que me adores. E nós, na loucura de querermos tirar a cruz da nossa vida, estamos, sem perceber, aceitando com a vida a proposta do demônio. A proposta de uma vida de glória sem a cruz. Estamos, sem perceber, escolhendo um outro Senhor e um outro Rei que não Jesus. Jesus sempre será o Rei crucificado. A necessidade da cruz nunca será negociada no caminho de Jesus. Porque, como ele nos prova, até por meio dessa liturgia, não é possível separar a glória do caminho da cruz. E não há caminho de cruz bem vivido que não nos conduza à glória. Por isso é preciso que todos nós, no início desse tempo santo, olhemos para o Senhor e deixemos que a verdade do seu amor ao extremo da cruz, nos tire da ilusão louca que temos de querer viver uma vida cristã sem a cruz. De querer viver uma vida que Jesus não nos prometeu. Nós ficamos querendo fazer da fé um caminho de glória, de vida gostosa, de vida boa, de vida sem problema. Mas, meus filhos, onde no Evangelho o Senhor nos disse que o caminho da vida cristã era isso? Em qual página do Evangelho Jesus nos prometeu um caminho de prosperidade e tranquilidade? Folheiem o Evangelho e encontrem onde há a promessa de uma vida sem cruz. E se Jesus, que não nos engana, mas nos ama na verdade, não nos prometeu isso, por que insistimos em nos iludir de que é possível uma vida sem a cruz? Por que não saímos dessa ilusão?
Por que insistimos em acreditar na mentira do demônio de que a glória sem a cruz é possível nesse mundo? É preciso hoje, diante do Senhor crucificado, entendermos de uma vez por todas que não temos o direito de cobrar de Deus o que Deus não nos prometeu. E Deus não prometeu a ninguém nessa terra uma vida de glórias. Deus não prometeu a nenhum dos seus santos nessa terra uma vida isenta do mistério da cruz. O que Deus nos prometeu por meio da sua palavra é que se tivéssemos a coragem de na fé acolhermos a cruz de cada dia, essa cruz se transformaria na nossa vida em instrumento de vida e transformação, e não em uma experiência de dor e destruição. Mas nós não sentimos isso, porque insistimos na ilusão de uma vida sem cruz. Vamos cultivando essa esperança louca de que uma hora a cruz vai passar. É verdade que a cruz que nós carregamos agora, uma hora vai passar. Mas isso não significa que não virão outras. Passa esta, virão outras. Quando passarem as outras, outras nos encontrarão. E vejam, não se trata aqui de defender uma vida de sofrimento, não. Nem tampouco defender uma vida onde nós vamos viver num espírito masoquista, buscando sofrer, buscando cruzes desnecessárias. Mas se trata aqui de reconhecermos de verdade que o mistério da cruz bate na nossa porta todo santo dia. E diante desse mistério, eu tenho duas escolhas. Ou eu vivo a cruz bem com o Senhor, para que na minha vida ela não seja um instrumento de fim e de morte, mas um instrumento de vida e de recomeço. Ou eu vivo a minha cruz tentando fugir dela, e no esforço inútil de fugir, fazendo dela um destruidor do meu caminho. Essas são as escolhas que temos. Nenhum de nós precisa procurar a cruz, porque ela se apresenta. Quando nos levantamos, ela quase que nos acompanha. É quase como a imagem de já vermos no dia. O primeiro bom dia que recebemos às vezes é dela. Olha, estou aqui, estou pesada hoje. É assim que é a vida. E apesar de sabermos disso, vamos buscando de Deus algo que Ele não prometeu. Uma vida gostosa, cômoda, sem cruz. Mas isso não é possível. E sejamos sinceros, quem aqui tem mais caminhada, talvez os mais jovens não entendam tanto, mas nós que temos mais alguns anos, sim. O que na nossa vida, com raríssimas exceções, não é fruto da graça de Deus e de muitas lágrimas e suor? O que de bom construído na nossa vida não tem atrás de si uma história de muita lágrima e suor derramado? É assim a dinâmica da vida e nós sabemos disso. Nós olhamos para o que construímos na vida e reconhecemos isso. E por quê? Apesar de saber disso,
nos espantamos quando o Senhor nos propõe passar pela cruz. Se sabemos que com Ele a cruz não é fim, mas começo. A cruz não é destruição, mas vida nova. Por que insistir nessa ilusão? Por que querer o que o Senhor não nos prometeu? Muitas vezes, nós nos sentimos no direito de enfiar o dedo na cara de Deus e cobrar dele. Senhor, escuta aqui, eu aturo isso aqui, mas quando passar esse sofrimento, acabou a minha cota. Ai do Senhor se mandar outro. Já deu, hein? E vamos nos sentindo no direito de cobrar dele. Por que o Senhor mandou essa cruz? Por que isso comigo? Como se o Senhor nos enganasse. Como se Ele não tivesse nos dito desde o primeiro dia: quer me seguir? Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Como se o Senhor nos mandasse fazer um caminho que Ele não fez. Mas nem isso nós podemos dizer, porque antes de nos mandar viver a cruz de cada dia, Ele por primeiro tomou a cruz e foi à nossa frente, para, fazendo o caminho da cruz, nos dar a certeza de que a cruz bem vivida não é ponto final, de que a cruz acolhida por amor a Ele e com Ele não é morte, mas caminho de vida e vida em abundância. Se o Senhor nos fez isso, se Ele, que é Deus, se permitiu fazer o caminho da cruz, que direito temos nós de achar que não devemos passar pela cruz? De achar que Deus nos cobra demais quando nos pede a cruz? Se Ele, sendo Deus, infinitamente maior que nós, se esvaziou da sua glória e fez por nós esse caminho. Deixemos, pois, que o mistério da cruz do Senhor nos eduque, para que esse mistério, bem acolhido e vivido, nos conduza àquela experiência que o apóstolo Paulo já nos fazia dizer, de termos em nós os sentimentos de Cristo Jesus, para também nós entendermos, como diz o mesmo apóstolo, que a cruz do Senhor, que é escândalo para os judeus, insensatez para os que se perdem, é para nós que cremos e a vivemos com fé, poder e salvação de Deus. Gostaria de concluir com as palavras de um saudoso bispo, Dom Henrique Soares, um apaixonado pelo mistério da cruz, para que essas palavras nos ajudem a, acolhendo o mistério da cruz, podermos ter em nós os sentimentos de Cristo Jesus. Vai dizer Dom Henrique: o que é que você conhece dos sofrimentos de Cristo? Só conhece os sofrimentos de Cristo quem sofre os seus sofrimentos unidos a Cristo. Ser cristão não é uma teoria. Ser cristão não é dizer que ama. Ser cristão não é dizer que crê. Ser cristão é crer na carne da vida, é amar na carne da vida. Quando eu deixo a minha vontade, o meu capricho, a minha situação torta,
o meu comportamento desmanzelado, quando eu deixo a minha atitude tão distante de Cristo, para de verdade ter os sentimentos de Cristo Jesus, no casamento, no namoro, no trabalho, na minha consagração, na vida social, no divertimento, na doença, no nascimento de quem amamos, diante da morte de quem eu amo. Quando eu deixo em tudo me plasmar e formar por Cristo Jesus, meu Senhor, para conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, participando dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua cruz e na sua morte, a morte de Cristo vai trabalhando em mim. Ó cristão, que consolo! Você não sofre só. Quando você deixa que a cruz de Cristo e a morte de Cristo trabalhem em você, você não sofre só. Você pode dizer, já não sou eu que sofre, é Cristo que sofre em mim. E se Cristo sofre em nós, é certo de que esse mistério da cruz que eu acolho, também na minha vida, se converterá em vida e força da ressurreição. Porque o Senhor, ao morrer, nos provou que o seu poder estava repleto de amor por nós. E ao ressuscitar, nos comprovou que o amor vivido em Deus tem poder de dar vida e vida plena. Que Deus nos ajude, que o mistério da sua cruz trabalhe em nós, para termos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Se és filho de Deus, não desce da cruz, mas permanece nela com o Senhor.